Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula à distância. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a nossa disciplina de História, onde a gente vai continuar com aquela nossa temática de Primeira Guerra Mundial. Lembra vocês que há 2 semanas atrás a gente falou sobre a primeira parte desse conteúdo, onde a gente trabalhou com os antecedentes da guerra, os fatores que levaram à guerra, o estopim para o conflito e a formação da política de aliança que vai dar na Tríplice Aliança e na Tríplice Entente. Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com as fases da guerra, tá? E os tratados pós-Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, o seguinte, quando a gente vai falar de Primeira Guerra, a gente tem que dividir obrigatoriamente essa guerra em 2 fases, que é a guerra de movimento e a guerra de trincheiras, tá? Inicialmente, os países que faziam parte da guerra acreditaram que aquele conflito se iniciaria em agosto de 14 e se resolveria rapidamente. Porém, houve um ledo engano por parte desses países, porque esse conflito, em novembro de 14, acabou se estabilizando e durando até novembro de 1918. Dessa forma, como esse conflito é um pouco longo, tá? A gente aponta na história que ele pode ser dividido em 2 grandes fases, tá? Ou em 2 fases, uma é bem pequenininha, beleza? A primeira fase que a gente coloca é a fase da guerra de movimento, tá? Que vai durar entre agosto de 14 até novembro do mesmo ano. Já a segunda fase é a guerra de trincheiras, que vai de novembro de 1914 até o fim dela, que vai ser em novembro de 1918, beleza? Aqui na nossa aula, a gente vai falar de forma cronológica. Então, primeiro a gente vai falar da fase de movimento, ou guerra de movimento, e depois a gente vai falar da fase de trincheiras, ou guerra de trincheiras, tá? Então, vamos lá, passar para a nossa primeira fase, que é a fase da guerra de movimento. Essa fase, tá? Só para a gente ter uma noção, o que a gente vai observar nela? Ela vai ser uma fase marcada por uma série de ofensivas alemãs. Então a gente vai notar que a Alemanha, em um primeiro momento, vai tentar demarcar as suas posições nesse conflito. Para isso, eles vão organizar o que a gente chama do Plano Schlieffen. Tá? O que é o Plano Schlieffen? O Plano Schlieffen ele tinha um objetivo inicial claro. O primeiro objetivo era de atacar a França na frente ocidental, na Europa Oriental. Então, em um primeiro momento, eles atacariam a França na Europa Ocidental para cortar as ligações dela com a Inglaterra através do Canal da Mancha. Então, eles queriam neutralizar a França, porque ao neutralizar a França, eles conseguiriam focar os seus ataques a partir daquele momento, na Europa Ocidental, poderiam atacar a Rússia, poderiam atacar a Sérvia. Então, o Plano Schlieffen, inicialmente, tinha o objetivo de fazer essas ofensivas alemãs. Primeiro na Europa Ocidental, neutralizando a França, para depois conseguir atacar o leste europeu e conseguir vencer a guerra. Então, eles imaginavam que isso poderia ser possível de se fazer. Inicialmente foi possível. A Alemanha conseguiu algumas vitórias. Porém, começaram a surgir diversas contraofensivas de países no continente europeu como um todo. E aí, conforme iam ocorrendo ofensivas e contraofensivas, a gente vai notar que no mês de novembro de 1914 houve uma estabilização da guerra. Essa estabilização da guerra vai fazer com que surja o que a gente chama da fase ou a guerra de trincheiras, tudo bem? O que é a guerra de trincheiras? A guerra de trincheiras foi justamente como está aí, essa fase de estabilização do conflito através de uma frente de combate. Então, nesse momento que a gente vai começar a observar, é que os países eles não vão organizar mais o que a gente coloca como ofensivas. Ou seja, eles vão estabilizar, eles vão manter uma posição. Então, eles vão fazer uma linha, uma frente de combate, uns contra os outros. Justamente isso que acontece. A gente aponta que essa linha de combate ela tinha cerca de 800 quilômetros, que ia da Bélgica à Suíça. Então, nesse espaço, nessa linha, nessa frente de combate, a gente vai observar que os países eles faziam covas, como vocês podem ver aí, que eram covas para se protegerem.
e aí eles colocavam arame farpado em frente, né, a essas escavações que eles tinham, e entre a escavação de um país X e do país Y, que estava lá na frente, existia uma série de armadilhas para evitar que os seus inimigos avançassem em direção a você e conseguissem te derrotar com uma facilidade. Então, o que a gente está começando a observar é que, a partir de novembro de 1914, os países que faziam parte da guerra, eles se enganaram, porque eles achavam que a guerra rapidamente acabaria. Ela entrou numa fase mais lenta, numa fase mais demorada desse conflito. A guerra de trincheiras, a fase das trincheiras, né, é uma fase que ela é extremamente desgastante, é uma fase que ela é extremamente sangrenta. Então, os países, inicialmente, eles não estavam preparados para toda essa situação. Isso, obviamente, vai começar a gerar uma série de problemas. Por quê? Eles vão ser obrigados a criar efetivos cada vez maiores. Então, isso vai exigir, por parte dos países que estavam na guerra, uma mobilização dos efetivos cada vez maior. Consequentemente, isso vai gerar uma série de problemáticas para esses países, no caso. Tá? Essas problemáticas que vão gerar para esses países é muito claro, porque cada vez mais você está tirando um efetivo, né, de trabalhadores, né, internos para você levar esses efetivos para a guerra. Consequentemente, você vai gerar diversas consequências negativas para o seu país. Para tentar minimizar essas consequências negativas para o país, a gente vai observar que, a partir desse momento, vai existir cada vez mais uma participação das mulheres na sociedade. Então, a gente vai notar que, conforme há o andamento da guerra de trincheiras, as mulheres elas vão conquistar um espaço cada vez maior dentro dessa sociedade. Tá? Por quê? Conforme a guerra foi se entrincheirando, né, e foi se exigindo cada vez mais efetivo dos homens, isso gerou uma escassez da mão de obra, fazendo com que as mulheres passassem a ocupar espaços que anteriormente eram tidos como masculinos. E aí é um ponto que é necessário discutir. Ou seja, a Primeira Guerra ela vai ser importante no aspecto que as mulheres passaram a ocupar espaços que até antes elas não ocupavam. Mas elas passaram a ocupar esses espaços porque entendia-se que essas mulheres elas eram importantes para a sociedade? Não. E elas passaram a ocupar esses espaços porque havia uma necessidade de colocar todas essas mulheres nesses espaços. Porque se dependesse em situações normais, como se coloca lá na área da química, na CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, essas mulheres elas continuariam exercendo as funções que elas exerciam antes, que eram donas de casa, cuidar das famílias e por aí vai. Então não haveria uma transformação da sociedade como um todo. Porém, a guerra exigiu isso. E aí, né, começa a se fazer toda uma política na qual os caras eram os grandes defensores da adesão das mulheres na guerra, que as mulheres seriam extremamente importantes para a guerra. Como David Lloyd George, que era o primeiro-ministro da Inglaterra em 1915, fala que sem as mulheres não haveria vitória rápida. Então, as mulheres elas começam a ter funções cada vez mais importantes nessa sociedade. Não pela crença de que elas eram importantes, mas sim porque havia uma crença de que sem elas, né, na política interna, na produção interna, esses países quebrariam. Se esses países quebrassem, obrigatoriamente a guerra acabava para eles, eles sairiam como derrotados. Então, a participação da mulher na sociedade é por conta disso que eu coloquei. Obviamente, quando a guerra acabar, você não tem como reverter essa situação de participação das mulheres para o quadro anterior. Então, as mulheres elas passam a continuar ocupando essas funções que elas conseguiram chegar, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, esse é um ponto que é extremamente importante quando a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, beleza? Mas, prosseguindo para o que a gente estava falando da Guerra de Trincheiras, a gente vai notar que, tá, conforme essa Guerra de Trincheiras vai se desenvolvendo, o ano de 1915 ele vai ser um ano extremamente importante.
E por que ele vai ser um ano extremamente importante, gente? Vai ser nele que a gente vai observar que vai ter a entrada da Itália na Tríplice Entente. Lembrando, assim que a guerra inicia, a Itália ela fazia parte da Tríplice Aliança. Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Porém, a Itália ela não concordava com os ataques que a Alemanha fazia à Sérvia. Dessa forma, a gente vai observar que a Itália vai sair da Tríplice Entente e vai se manter neutra no início da guerra, até um ano depois de início, no ano de 1915, quando a Itália recebe algumas promessas de território na África e dessa forma entra na Tríplice Entente. Tá? Então o ano de 1915 vai ser importante. Primeiro, porque a Itália entra no lado da Tríplice Entente na guerra. E, segundo, a Alemanha ela começa a colocar, implementar algumas novidades, tá, na guerra, como o uso de armas químicas, o uso do gás mostarda e cloro, como tá nessa imagem aí na qual vocês podem bem ver. Tá? Então, a Alemanha ela começa a trazer diversas novidades para a guerra. O uso do gás mostarda e do cloro é extremamente importante, porque como agora o conflito estava muito baseado em uma ideia das trincheiras, isso nota para a gente, isso faz com que a gente observe que para você conseguir derrotar o inimigo, isso gerava muitos desgastes. Agora, o que a gente está notando? Começa a ter a utilização de aviões, e esses aviões começam a fazer esses ataques com gás mostarda e cloro. Então, surge uma série de novidades na guerra que vai fazer com que essa guerra ela ganhe contornos cada vez mais dramáticos, contornos cada vez mais sangrentos. No entanto, quando a gente fala da guerra, a gente não pode apontar que o ano de 1915 é o ano mais sangrento dessa guerra. Não, está longe de ser. Por que a gente fala que não é o ano mais sangrento? O ano mais sangrento é o ano de 1916, quando vai ocorrer a Batalha de Verdun. Tá? O que foi a Batalha de Verdun? Foi uma outra batalha entrincheirada na França como um todo. E aí olha esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, na qual a gente pode ver. Reparem só, os azuis, tá? As barras azuis são de franceses, já as barras laranjas são de alemães. Tá? Então reparem, isso aí está trabalhando com o número de mortes entre fevereiro do ano de 1916 e agosto de 1916. Tá? Só nessa Batalha de Verdun. Tá? Reparem só, em fevereiro morreram 24 mil franceses e 25 mil alemães. Em março, o número aumentou de forma vertiginosa, 65 mil franceses, 56 mil alemães. Abril, ou seja, vai de certa forma estabilizando. Se explica através dessa guerra, desse conflito no caso, busca-se sempre explicações na história para essa quantidade de mortes que vão ocorrer na Batalha de Verdun, que vai ocorrer justamente nesse período. Coloca-se que o grande culpado foram os usos de aviões, de tanques, começa a se utilizar depois, obviamente, as armas químicas, essas coisas como um todo. Então começa a se colocar que, conforme ia se apresentando novidades, novas coisas eram utilizadas nesse conflito, o número de mortes conseguia se intensificar. Então, a Primeira Guerra Mundial ela acaba se transformando em um grande marco para a sociedade do século XX, porque vai ser a primeira guerra na história da humanidade que vai ter um número de mortes extremamente excessivo, coisa que não se imaginava até aquele momento. E isso é o resultado de todas as novidades tecnológicas que eram utilizadas. Tanques, passa a utilizar aviões, coisas que até nas guerras anteriores nunca havia se utilizado. Tudo bem? Tá? Então, o ano de 1916 vai ser o ano mais sangrento dessa Primeira Guerra Mundial. Porém, o ano mais importante para a guerra não é 16. O ano mais importante para a guerra é o ano de 1917, que vai ser um ano decisivo para o desfecho da guerra. E por que ele vai ser um ano decisivo para o desfecho da guerra? Vai ser nele que vai ocorrer uma substituição na guerra. Vai sair a Rússia e vai entrar os Estados Unidos. Lembrando
essa substituição, ela não é pensada, ela não é acordada não, tá? É uma substituição que ela vai acontecer por N motivos, tá? Porém, Rússia não tinha nenhuma relação com os Estados Unidos, e os Estados Unidos também não tinha nenhuma relação com a Rússia. Então, ela vai acontecer de forma basicamente natural. Porém, vamos parar para pensar o seguinte, o conflito era um conflito basicamente europeu. Então, qual era o interesse dos Estados Unidos em entrar na guerra? Será que havia algum interesse plausível? Será que existia algum interesse real efetivamente? Lógico que existia. Por quê? Os Estados Unidos ele era o grande financiador, tá? Ele era o grande financiador da Tríplice Entente. Então, suprimentos, empréstimos para a França e Inglaterra, quem dava era os Estados Unidos. Então, havia um temor muito por parte dos Estados Unidos de que, se a Tríplice Aliança ganhasse a guerra, o maior prejudicado desse conflito seria o próprio Estados Unidos. Porque todo aquele dinheiro que os Estados Unidos emprestou ou dinheiro que os Estados Unidos investiu ali, com a derrota da Tríplice Entente, possivelmente, provavelmente, ele não veria esse dinheiro voltar para ele. Então, o que a gente começa a observar? Que os Estados Unidos tinham interesse em entrar na guerra por conta do temor de perdas econômicas que ele viria a ter com uma possível derrota da Tríplice Entente. Agora, um outro motivo que fez com que os Estados Unidos também entrassem na guerra foi a ameaça de uma guerra submarina por parte da Alemanha. A Alemanha, a partir do ano 17, ela começa a falar o seguinte, que qualquer navio estrangeiro que for pego em mares europeus, eles seriam abatidos por submarinos da Alemanha. E os Estados Unidos tinha diversos navios que iam suprir as necessidades dos países da Tríplice Entente. Então, se esses navios fossem abatidos, fossem atingidos, isso poderia gerar um prejuízo econômico gigantesco para os Estados Unidos. Dessa forma, para evitar que esses problemas viessem a acontecer, os Estados Unidos vão declarar guerra à Alemanha. Então, reparem, as motivações dos Estados Unidos para entrar na Primeira Guerra Mundial sempre foram motivações economicistas. Beleza? Agora, a gente falou dos Estados Unidos. Agora a gente vai falar da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Como que se deu a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial? E aí, isso aqui a gente não vai precisar nem explorar muito. Por quê? A gente já falou nas nossas aulas de Revolução Russa. Lembra? A gente trabalhou que até o ano de 1917 a Rússia era controlada pelo czar Nicolau II. Então, existia o czarismo dentro do território da Rússia. E aí, isso, com a entrada da Rússia na guerra, gerou um agravamento da crise que já existia, e aí foi inevitável, no ano de 1917, a Revolução Russa, que a gente pode dividir na Revolução de fevereiro de 17 e também podemos dividir na Revolução de outubro de 1917, quando Lenin assume o poder do Comitê Revolucionário Russo e assina em 18 o Tratado de Brest-Litovsk, que era aquele tratado que definia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a saída da Rússia da Primeira Guerra e a entrada dos Estados Unidos, a gente vai observar que os Estados Unidos ele entra na guerra trazendo um fôlego totalmente novo para o conflito que ninguém imaginava que aquilo ali poderia acontecer. Então, os Estados Unidos ele entra na guerra totalmente com vigor no alto, enquanto os países, em sua grande maioria, basicamente eles já estão extremamente destroçados. Isso, obviamente, vai trazer consequências para o desfecho da guerra. Por quê? O que a gente vai notar? Quando a Rússia sai da guerra, a Alemanha ela vai concentrar todas as suas forças no Ocidente. Então, ela vai entender que naquele momento ali era o ideal de concentrar as forças no Ocidente. Só que a entrada dos Estados Unidos na guerra vai mudar o curso desse conflito. Ou seja, agora a Alemanha vai ser obrigada a dispor de uma força cada vez maior para derrotar a Tríplice Entente no Ocidente como um todo. E aí, em 18, ela vai tentar fazer uma série de ofensivas contra a Entente. E essas ofensivas vão ser extremamente fracassadas, porque vai ter uma força do exército estadunidense muito grande.
né, obviamente associado com os outros exércitos, francês, né, e inglês. Dessa forma, o que vai observar? A Alemanha ela vai ficando isolada, porque todos os países da Tríplice Aliança, conforme vão sofrendo derrotas, né, nos conflitos, eles vão se rendendo, vão saindo da guerra, porque não havia mais como se manter na guerra. Todos estavam destroçados fisicamente, mas, acima de tudo, eles estavam destroçados economicamente. E aí, isso vai gerar uma série de consequências. A Alemanha fica isolada e se vê obrigada, em 11 de novembro de 18, tá? A assinar o armistício. A data ali está errada, tá bom, gente? É 11 de novembro de 18. Ela vai assinar o armistício. O que era o armistício? Na qual ela estava se rendendo e a guerra estava chegando ao seu fim. Logo, após a guerra chegar ao seu fim, era necessário se organizar, né, os tratados pós-guerra. O primeiro tratado pós-guerra que tentou se realizar foram os 14 pontos de Wilson, né, que foi liderado pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Né. A grande ideia desses 14 pontos, desse tratado pós-guerra, era de criar uma paz sem vencedores. E aí, o que o Woodrow Wilson propôs, né, nesse tratado? Primeiro, a reconciliação entre as partes. Segundo, a liberdade de comércio e navegação. Terceiro, a abertura dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Quarto, a devolução da Alsácia e Lorena à França. E quinto, a criação da Liga das Nações. Tá? A Liga das Nações, gente, era uma espécie de ONU da época. Tá? Então, era uma organização internacional que teria como grande objetivo mediar as relações entre os países e evitar que conflitos viessem a acontecer novamente. Porém, esses 14 pontos de Wilson não foram bem aceitos pelos países vencedores da guerra. Leia-se, né, ou escuta-se, França e Inglaterra. Por quê? Eles temiam que a Alemanha pudesse se recuperar economicamente e ameaçar o posto, né, econômico de grande potência europeia que era da França e da Inglaterra inicialmente. Então, eles recusaram, né, os 14 pontos de Wilson e resolveram organizar um tratado de paz pós-Primeira Guerra. E é um tratado de paz com muitas aspas. Por quê? Na realidade, o que a gente vai observar é que em 19 foi assinado o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes ele tem como principal característica a ideia de uma paz imposta. Né? Ou seja, ele foi responsável por responsabilizar a Alemanha pela guerra. Então, o Tratado de Versalhes colocou que o grande culpado da Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha, quando, na realidade, quem iniciou a guerra foi o Império Austro-Húngaro atacando a Sérvia. Além disso, a gente vai observar que a Alemanha teve que pagar uma indenização aos países vencedores da guerra. Essa indenização a Alemanha só conseguiu parar de pagar em 2010, se eu não me engano. Ou seja, quase 100 anos pagando a indenização da Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Alemanha teria que se desmilitarizar, teria que devolver a Alsácia e a Lorena. E também, como último ponto, houve a criação da Liga das Nações, como Woodrow Wilson tinha proposto lá nos seus 14 pontos. No entanto, o que a gente coloca? Que o Tratado de Versalhes ele foi responsável por humilhar a Alemanha perante o mundo. Então, colocou-se a Alemanha como a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Isso gerou, naquele país, um sentimento de revanche muito forte. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial acabava ali. Porém, as consequências dessa guerra a gente ainda iria ver e vamos ver nos próximos anos do século XX. Né? Não à toa coloca-se que o nazismo e a Segunda Guerra Mundial são consequências, são filhas diretas do Tratado de Versalhes. Porém, galera, esse é um papo para a gente falar nas nossas próximas aulas. Beleza? Por hoje, aqui e por aqui encerramos o nosso conteúdo em relação à Primeira Guerra Mundial. Um abraço para todo mundo, se cuidem. Tchau, tchau, gente. Valeu!